Numa noite estrelada, ao lado de um castelo, dava para ver que rolou uma baita destruição. Do meio dos escombros, uma mão aparece e um cara começa a se levantar. Uma voz meio poética diz que uma estrela, mesmo que não brilhe lá no alto do céu, ainda é uma estrela se quiser brilhar e tiver luz no coração. Claramente, estavam falando desse cara que acabou de se levantar. Ele usa a espada para se apoiar e respira fundo no frio da noite. A cena muda e esse cara está na frente de um prédio, olhando para uma espada pendurada na parede. Os olhos azuis dele brilham olhando para a espada, que parece mágica. Ele até comenta sozinho como acha aquela espada incrível. Não importa quantas vezes ele olhe. De repente, uma voz o chama e tira ele dos pensamentos. Ele se vira meio irritado e vê uma mulher. O nome dela é Zemina. Ela diz meio de sacanagem que sabia que ia encontrar ele ali, babando na espada de novo. Aí a gente descobre que o nome do cara é Vlad. Zemina, com uma cara meio de deboche, fala para ele que ele anda muito distraído ultimamente. Vlad fica bolado e pede para Zemina não encher o saco dele, dizendo que ela está interrompendo o pouco tempo livre que ele tem. Mas Zemina nem liga se ele está chateado e joga na cara dele que é por causa desse comportamento que estão rolando uns boatos sobre ele. Vlad fica surpreso em saber que estão falando dele e quer saber mais. A Zemina fica meio sem graça, percebendo que falou demais. Ela tenta mudar de assunto e pergunta se ele ainda ouve vozes na cabeça quando pega um graveto. Vlad fica meio viajando, sem responder, e ela saca que ele ainda ouve as vozes. Zemina fica curiosa e se pergunta que rolê sinistro ele deve ter feito na vida passada. Ela fala que o Vlad levou um raio do nada em um dia ensolarado e ainda por cima um raio preto. Zemina aconselha ele a ficar de boa na loja por um tempo, porque tem um bispo novo na área que tem uma baita sensibilidade para sinais e coisas do tipo. Ela conta que o cara era um inquisitor, daqueles que têm olho clínico para coisas sobrenaturais. Vlad fica preocupado e chateado dela ter soltado essa bomba para ele, mas ela diz que só falou porque está preocupada. Ela o lembra que muita gente o viu quando levou aquele raio, e desde então está todo mundo falando pelas costas dele. Ela insiste para ele parar de ficar olhando para a espada o tempo todo, porque a igreja pode pegar ele a qualquer momento. Mas Vlad nem dá bola para o conselho dela e diz que não vai ser levado feito um bandido só porque fica olhando para uma espada. Zemina perde a paciência e chama ele de cabeça dura e diz: "Por que você não compra logo essa espada já que gosta tanto?" Claro que a espada é cara pra caramba e tá fora do orçamento do Vlad. Mas quando ele conta para Zemina, ela acha que não deve ser tão caro assim. Ela até acha que é coisa de um ferreiro qualquer e oferece para comprar para ele. Vlad dá uma pausa e fala: "A espada custa 5 ouros. Pela cara da Zemina, ela achou o preço um absurdo. Ela começa a pensar em tudo que daria para comprar com 5 ouros e Vlad só fica lá, com um sorrisinho de quem sabe que ela se ferrou. Vlad ainda comenta que com esse dinheiro, ela não precisaria trabalhar por 1 ano. De repente, uma voz interrompe a conversa deles. É um velho bem irritado que ouviu Zemina chamar a espada cara de pedaço de metal idiota. Pela roupa do cara, dá para ver que ele é ferreiro. E ele não gostou nadinha do comentário dela. O velho fala que aquela espada não é para molecada de rua como eles e manda eles vazarem. Mas Zemina não é de levar desaforo para casa. Ela pergunta para o velho quem compraria a espada, se não fossem eles, já que está sendo vendida bem no meio da favela. E ainda provoca mais, perguntando se ele não está meio maluco. Em vez de ficar puto com a provocação, o que realmente irritou o velho foi ela ter chamado ele de velho. Ele fica ainda mais bravo e diz que ela não tem educação. E Zemina, que não tem freio, ainda joga na cara dele que ele só deve fazer espadas para cavaleiros porque tá velho e já tá quase batendo as botas. E o ferreiro fica com uma veia pulsando na testa de tanta raiva
e grita que ela acertou, mas que ela é só uma pirralha e devia voltar para o seu canto e ir lavar louça. Aí foi a vez da Zemina ficar ofendida por ele ter chamado ela de criança. Zemina retruca, dizendo que ela é uma mulher adulta. Vendo que a discussão vai esquentar, Vlad puxa Zemina para longe, tentando acalmar a situação. Ele pede para ela relaxar, mas a Zemina está bolada porque na cabeça dela, ela não falou nada de errado. Enquanto eles vão embora, o ferreiro continua soltando piadinhas, chamando Zemina de podre e venenosa. Ele até lembra de quando ela era mais nova e se culpa por ter dado comida demais para ela quando eles moravam nas ruas. O velho nota as pegadas que Vlad deixou para trás e saca que ele ficou parado ali por um bom tempo. Ele começa a pensar que o Vlad devia se preocupar mais em se virar para sobreviver, ao invés de ficar sonhando acordado. O ferreiro pega a espada e decide que está na hora de vender para alguém que realmente vai usar, porque ele acha que aquele moleque da favela nunca vai crescer e se dar bem na vida. Ele olha para a espada, que é a última que ele fez, e compara ela com o Vlad. Diz que os dois brilham, mesmo estando num lugar horrível, tipo essa favela. A cena muda e a gente vê o coração da economia do norte. O lugar se chama Soara e é tipo um farol da região, tudo por causa da família Bayezid. Mas até esse lugar brilhante tem suas partes obscuras, que são as favelas, onde eles jogam tudo que é ruim. Em uma taverna, a galera tá lá bebendo vinho e paquerando. Mas a diversão é cortada quando um cara sem camisa puxa uma mulher pelos cabelos e começa a acusar ela de ter tentado passar a perna nele. Ela nega, mas ele fala que ela tentou vender um remédio falsificado para ele, e ele se garante dizendo que já trabalhou como mercenário por 20 anos e saca dessas coisas. Aí, o Vlad aparece e o mercenário reconhece ele como o fazedor de velas e manda ele chamar a patroa dele. Vlad, com aquela cara de quem não tá nem aí, responde que se o cara quiser ver ela, vai ter que pagar em ouro, não em prata. O mercenário fica puto, dizendo que é um absurdo cobrar ouro por um serviço meia-boca. Ele ainda manda o Vlad chamar a mãe dele se a patroa não estiver e acusa ele de ter vendido uma vela que queima rápido demais. Vlad, sem perder a pose, diz que se o cara queria mais tempo, deveria ter pagado por mais. E ainda manda ele ir para a cama com a sua esposa. O mercenário fica ainda mais irritado e Vlad propõe um desafio. Ele vai provar que as velas não são falsificadas. E se estiverem, o mercenário pode fazer o que quiser com a mulher. O cara fica meio desconfiado, falando que não dá para confiar em golpistas, mas o Vlad insiste e ainda fala que, se as velas estiverem certinhas, ele vai dar uma surra no mercenário. Aí, os olhos azuis do Vlad começam a brilhar de um jeito sinistro e o mercenário fica assustado. Vlad acende a vela e fica esperando para ver se ela apaga antes dos 5 minutos. Quando a vela se apaga, antes mesmo que o mercenário possa entender o que está acontecendo, o Vlad já mete a porrada nele com um cajado de madeira. Enquanto o cara está no chão, Vlad ainda comemora que a vela estava certinha e dá mais uns chutes, jogando o cara em outra sala e trancando a porta. Ele olha para o mercenário e diz que ele está ferrado. O cara, todo ensanguentado, implora para ele parar. Mas Vlad está bolado e começa a socar ele sem dó, principalmente por ter falado da mãe dele. Ele bate tanto que os barulhos da surra são ouvidos até fora do prédio. No dia seguinte, no café da manhã, Vlad está contando para o Jorge que alguém mexeu nas velas deles. Quando a madame ouve isso, ela fica possessa e se pergunta quem teria a coragem de fazer algo assim. Ela manda o Vlad descobrir quem foi, mas ele fica meio perdido, sem saber como fazer. Aí a madame, que se chama Marcela, solta a bomba, ela mesma que mexeu nas velas. Ela fez isso para enganar os bêbados e ganhar mais dinheiro. A Marcela, mesmo vivendo nas favelas, é uma mulher muito linda. Quando ela confessa o que fez, o Vlad fica tipo, o quê? Ele pensa no tanto que desceu o cacete naquele mercenário gordo e acha que foi tudo à toa. Mas enquanto desce as escadas,
ele meio que deixa pra lá, pensando que só fez o que tinha que fazer. Afinal, ele é só um empregado. Daí, um grupo de caras se aproxima dele. O líder do grupo dá um tapinha nas costas do Vlad e elogia o que ele fez na noite anterior. Esse cara, meio folgado, coloca o braço em volta do pescoço do Vlad e pede dinheiro emprestado, dizendo que ouviu falar que o Vlad ganhou uma grana vendendo velas. O Vlad perde a paciência com o cara, chamado Burlig, e seus olhos começam a brilhar de novo. Burlig, tirando onda, pede pro Vlad se acalmar e diz que não tá só pedindo dinheiro, ele quer fazer uma troca justa. O Vlad fica confuso, até que o Burlig arrasta um garotinho pelo cabelo e diz que o moleque é um ladrãozinho ruim de serviço. Vlad reconhece o garoto e o Burlig propõe devolver o menino em troca de 40 moedas de prata. Vlad, preocupado, pergunta sobre os dedos e tornozelos do menino. Burlig fala que só deu uma lição no garoto. No fim das contas, Vlad paga o valor, mas avisa os caras que da próxima vez é melhor eles darem um fim no ladrãozinho. Burlig diz que ele e sua gangue são ladrões, mas não assassinos. Quando eles vão embora, Vlad dá um toque no Burlig, lembrando que ele está enrolando a família de seus próprios funcionários. Mas o Burlig está só na empolgação por ter conseguido tirar uma grana usando o garoto de rua. Depois deles saírem, Vlad dá uma bronca no menino, que se chama Ned. O Ned pede desculpas e diz que tentou não se meter em encrenca. Vlad, vendo que o garoto não se machucou, fala para ele cair fora. Antes de ir, Ned agradece e Vlad fica pensando que seu sonho de juntar 5 moedas de ouro vai ter que esperar mais um pouco. Mais tarde, Vlad vai visitar um cara chamado Harven, que trabalha para o Capitão Hoover, mais conhecido como o Caçador de Baleias. Vlad conta para o Harven sobre o Ned e como o garoto não perdeu nenhum dedo. Harven se surpreende e lembra da época em que ele mesmo perdeu os dedos e teve os tornozelos cortados por roubar. Quando jovens, o Vlad e a Zemina viram tudo e o Harven acabou virando uma lição para todo mundo. Aí, ele comenta que ouviu falar que teve um rolo com as velas e Vlad fica chocado por ele já estar sabendo disso. Harven diz que os boatos estão correndo por aí, que a Marcela está passando a perna nos clientes. Mas ele não acredita nisso. Vlad também não, mas conta que é verdade e diz que o Jorge parece já saber da história. Então, Harven começa a especular que se eles estavam mesmo mexendo com as velas, devia ser por um bom motivo. Vlad, meio confuso, pergunta que motivo seria esse. Harven, com a experiência de quem já viveu muito nas ruas, diz que eles provavelmente precisam de dinheiro e rápido, dizendo que normalmente quando uma organização está desesperada por grana é porque está planejando uma guerra contra outra. Daí, ele começa a listar os peixes grandes das favelas de Soara: Jorge, o cavaleiro das prostitutas; Barba Negra, o açougueiro sanguinário; Dado, o apostador; Capitão Hoover, o caçador de baleias; e o Jack Maneta, o estelionatário. Esse pessoal basicamente manda em tudo que é escondido e escuro na cidade. E Vlad começa a perceber que está entrando numa fria. As coisas começam a esquentar quando o próprio Jack Maneta e sua gangue aparecem na loja do Vlad. O Vlad fica tipo: sério? O Jack Maneta aqui? Ele não consegue tirar os olhos do Jack Maneta, já pensando se a guerra já começou. Enquanto ele está lá viajando nos pensamentos, um dos capangas do Jack Maneta, um cara de rabo de cavalo com uma cicatriz no rosto, começa a esbravejar, chamando Vlad de moleque por não ter respondido o chefe, e quer saber onde está o patrão dele. Vlad, tentando manter a calma, diz que não sabe onde o chefe está e que ele é só um vendedor de velas. O cara do rabo de cavalo, claramente com pavio curto, se irrita ainda mais com o Vlad, soltando uns xingamentos e dá um soco na mesa com tanta força que as velas voam para todo lado. E o Vlad fica lá, pleno, encarando o cara como se nada tivesse acontecido.
Já os outros trabalhadores estão aterrorizados, principalmente as moças. Todos estão lá de boca aberta, tentando entender o que está rolando. De repente, Vlad se abaixa e começa a recolher todas as velas caras que caíram e quebraram. E só para provocar mais o cara do rabo de cavalo, Vlad sugere que já deu por hoje e vai fechar a loja. O cara, já com os nervos à flor da pele, fica ainda mais pistola por o Vlad continuar o ignorando. Ele até tenta dar um chute no Vlad, que está agachado, mas nosso protagonista, esperto que só ele, usa seu cajado de madeira e bloqueia o chute no ar. O cara do rabo de cavalo perde o equilíbrio e, com toda a determinação, Vlad dá uma pancada bem dada na cara dele, fazendo ele cair estatelado no chão. Todo mundo fica chocado, olhando sem acreditar no que acabou de acontecer. Mas o Jack Manetta parece que está se divertindo com a situação. Com aqueles olhos azuis brilhantes, Vlad olha para o cara que acabou de nocautear e encosta o cajado no rosto dele, mostrando para todo mundo ali a regra número 1 das ruas. O vencedor ergue-se bem alto e o perdedor fica no chão, aos pés dele. Os amigos do cara ficam doidos de raiva. Eles estavam prontos para partir para cima do Vlad, mas o Jack Manetta, o chefão deles, mandou todo mundo parar. Ele até fez um sinal com o gancho que ele tem no lugar da mão, e os caras, mesmo sem entender nada, obedeceram na hora. E o mais louco é que o Jack Manetta ficou super impressionado com o Vlad. Mesmo tendo só um braço, ele começou a bater palmas para o nosso herói. O Vlad, com aquele jeitão descolado de sempre, disse para o Jack Manetta que não tem preconceito contra pessoas com deficiência. E o mais surpreendente é que, em vez de ficar pistola, o Jack Manetta caiu na gargalhada. Ele até falou para o Vlad que queria ter um papo sério com ele mais tarde. Aí o chefão, com aqueles olhos vermelhos sinistros, chegou bem perto do Vlad e tocou o rosto dele com o gancho, perguntando quem ele tinha levado antes. Mas o Vlad, marrento que só, disse que não lembrava de nada. Foi quando a coisa ficou ainda mais tensa. Um dos caras do Jack Manetta gritou algo, e quando eles olharam, viram o Jorge e sua galera ali, prontos para o que desse e viesse. O Jorge até tirou sarro do Jack Manetta, dizendo que teria preparado um churrasco se soubesse que ele ia aparecer. Mas o grandalhão não deu muita bola e diz que eles nem são tão próximos assim. Então o Jorge, tentando manter o clima mais leve, sugere que eles subam e tenham uma conversa mais tranquila. O Jack, que é super chegadão numa bebida, logo pede um trago para relaxar. E os olhos do Jorge, que tem uma cor verde super intensa, brilham num misto de ameaça e deboche, dizendo que a Marcela sabe bem como tratar seus convidados. Já o Jack Manetta responde na mesma moeda, sugerindo que eles então provem da bebida. Enquanto essa troca de olhares rolava, um dos capangas do Jack Manetta ajuda o cara do rabo de cavalo a se levantar e a gangue toda começa a subir as escadas. Depois daquela tensão toda, o Vlad respira aliviado, pensando em como por pouco não deu ruim para ele. Enquanto ele recolhe os restos das velas quebradas, fica pensando no estrago que o cara do rabo de cavalo fez. Mas aí, quando o Jack Manetta volta, ele chama o Vlad, o elogiando. Parece que o Jorge e a Marcela falaram super bem dele pro chefão. E o Jack, vendo o potencial do Vlad, até faz uma proposta, que ele vá trabalhar para ele quando cansar de vender velas. Mas o Vlad, fiel ao seu trampo, diz que tá tranquilo onde está, já que ele é bem tratado lá. Então, o Jack, cheio de marra, dá uma risada e diz pro Vlad que, se ele quiser, ele pode dar muito mais do que aquilo. Mas, vendo que o Vlad está decidido a ficar onde está, o cara, sem pensar duas vezes, joga uma moeda de ouro para ele, como compensação pelas velas quebradas. O Vlad fica chocado e até tenta recusar, dizendo que é muito dinheiro. Mas o Jack Manetta insiste e ainda solta que, se o Vlad mudar de ideia e quiser trabalhar para ele, vai ter muito mais de onde veio aquela moeda. E antes de ir embora,
agradece o Jorge pela bebida e sai todo sorridente com a sua turma. O Vlad fica lá, tentando entender o que aconteceu e se perguntando se a reunião entre o Jorge e o Jack Manetta foi bem. Nisso, a Zemina chama ele, dizendo que o Jorge quer falar com ele. Quando ele chega, tá todo mundo numa sala. O Vlad, o Jorge e a Marcela. E no meio da sala tem uma faca, toda trabalhada, brilhando. O Jorge diz que era para ser um presente para o Vlad mais para frente, mas que, dadas as circunstâncias, ele decidiu dar logo. E pede para o Vlad ficar com aquela faca o tempo todo. O clima tá pesado e o Vlad saca que a conversa entre o Jorge e o Jack Manetta não deve ter sido nada boa. Olhando em volta, ele vê todo mundo com uma cara fechada. Até a Marcela parece que tá de mau humor. E ele percebe que alguma coisa grande tá prestes a acontecer. O Jorge então fala para o Vlad que ele tem que parar de vender velas. O Vlad, confuso, pergunta o que vai fazer da vida se não pode vender velas. Jorge, vendo que o garoto está preocupado, explica que o Jack está trazendo gente de fora para os becos. E o pior é que parece que são mercenários, ex-cavaleiros, tipo o próprio Jorge. O Vlad saca na hora que a situação tá feia. Antes, mesmo com o Jack tendo um monte de caras perigosos com ele, o Jorge ainda era o cara a ser batido, porque no meio de um monte de ovelhas assustadas, ele era o lobo. Mas agora, com esses mercenários, todos tão habilidosos quanto um cavaleiro, a balança de poder que mantinha tudo em xeque foi pro espaço. O Jorge admite que eles estão em desvantagem e diz pro Vlad que precisam dele. O Vlad quase cai para trás ao ouvir isso. O Jorge diz que logo vai passar a primeira missão para ele. O Vlad fica tão chocado que mal consegue acreditar no que está ouvindo. Ele começa a pensar sobre o Harven, aquele cara sem dedos que perdeu a habilidade de andar, mas que, contra todas as expectativas, usou sua inteligência para aprender linguagem e matemática. Ele tem o Harven como um grande exemplo na vida. Mesmo sem dedos e sem conseguir andar, ele deu a volta por cima e hoje está lá, trabalhando com o Capitão Hoover. O Vlad vê isso e pensa, se ele conseguiu, por que eu não conseguiria? Ele se agarra na ideia de que com esforço pode aprender e crescer. E é com isso em mente ele volta a treinar com o seu bastão de madeira. Mas enquanto treina, aquela voz volta. A voz começa a dar dicas, sugerindo que ele ajuste o ângulo do cotovelo quando faz um movimento. O Vlad fica puto da vida. Essa voz na cabeça começou a aparecer faz um mês, depois dele ser atingido por um raio preto. Desde então, toda vez que ele pega uma espada ou algo parecido, a voz, que ele chama de sussurro demoníaco, começa a falar. Ele, frustrado, tenta ignorar e só pensa que antes de qualquer coisa vai precisar comprar uma água benta para se livrar disso. Vlad começa a tentar ignorar a voz. Ele pega o bastão de madeira e tenta se concentrar novamente. Porém, bem no momento que ele vai acertar o golpe, a voz o interrompe de novo, falando sobre o ângulo do cotovelo. Mesmo sem querer, ele segue o conselho e, para sua surpresa, o resultado é incrível. Parece que ele está manejando uma espada de verdade. O movimento foi tão certeiro que ele até começa a se perguntar: o que está acontecendo na minha cabeça? Ele não sabe se são lembranças de outra vida, se está possuído por alguma divindade ou o que está rolando. O certo é que essa voz está mudando tudo para ele. Imagina só o que vem pela frente. Será que ele vai descobrir a origem dessa voz? E o que isso vai significar para o futuro dele? Bem, você vai ter que ficar ligado no próximo vídeo para descobrir. Caso esteja curioso, dê uma checada na playlist que está na descrição. Quem sabe já não saiu a continuação desta história. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal, porque assim você receberá mais histórias como esta.